falando em dica boa, é bom saber o que fazer em qualquer época do ano, né? Principalmente no verão, muitos são os perigos para nossa imunidade, muitas são as doencinhas oportunistas que acabam muitas vezes com um período todo de férias. É só a gente dar uma vaciladinha que entra aí uma gripinha, uma alergia e acaba comprometendo todo o momento que a gente planejou. Por isso a gente vai saber como se manter saudável, como manter nossa imunidade em dia. A gente está hoje com o Dr. Clóvis Eduardo Santos Galvão, que é médico alergista e imunologista. Obrigada pela presença no Revista de hoje, tudo bem? Obrigado, bom dia, tudo bem. A gente tem como histórico, né, até de ouvir dos pais, dos avós, aquela história de golpe de ar, deles não gostarem de ar-condicionado, que a gente está com o corpo quente e de repente tem um momento que a gente entra num lugar muito frio e vai ficar doente. E muitas vezes a gente não acredita nisso, né? Essa mudança brusca de temperatura, de fato, é prejudicial ao organismo? É prejudicial. É mesmo? Na verdade, de uma maneira geral é prejudicial, mas se a pessoa tiver algum, por exemplo, se for um alérgico, o alérgico parece que ele tem um limiar, ele é mais sensível do que a população em geral a essas mudanças bruscas. Mas de uma maneira geral, é só a gente que está em casa lembrar que a parede das vias aéreas, ela é sensível. E quando a gente respira, o nariz, a boca, eles acondicionam esse ar, eles mudam essa temperatura desse ar para que ele fique mais confortável para que a gente respire fisiologicamente, vamos dizer. Então, se você tem uma situação em que há uma mudança muito brusca de temperatura, essas ferramentas naturais que a gente tem no organismo, elas não dão conta de fazer esse acondicionamento. Então, se você tiver, por exemplo, uma rinite alérgica, se você tiver propensão a sinusite ou bronquite, essa mudança brusca de temperatura vai te prejudicar. Desencadeia, então. E aí daí é que vem essa história do golpe de ar, que você sabe, toda essa questão da sabedoria popular sempre tem um racional por trás. Claro, né? foi uma observação de anos, né? A sabedoria dos antigos também, né? Agora, é interessante, porque ao mesmo tempo que a gente está tendo nesse momento, está num lugar muito quente, andando na rua, de repente você entra num lugar, numa loja, sei lá, tem um ar-condicionado ali, a gente sente até um alívio, né? Um conforto térmico que acontece na hora, mas o organismo está sofrendo. A gente se sente bem naquele momento, mas o organismo não. Na verdade, o ar-condicionado, se ele tiver uma boa manutenção, né, porque tem esse outro aspecto, né? Além da mudança brusca de temperatura, precisa ter uma manutenção dos ductos, porque senão aquilo ali fica muito cheio de fungo, de bactérias, né? Então, se tiver uma boa manutenção dos filtros, e se a gente fizer uma seleção da temperatura adequada, porque o ar-condicionado, a ideia é você criar um conforto térmico no ambiente, não você sair de 30, 33 graus, como a gente está tendo atualmente em São Paulo, e de repente entrar no ambiente de 18 graus. Porque aí realmente o organismo vai sentir. E isso é independente de você ser alérgico ou você ter alguma doença respiratória. E todas as pessoas sentem ou as pessoas que já estão com a imunidade mais baixa? Todas as pessoas sentem, mas quem tem um problema respiratório ou tem algum problema de imunidade vai ter um impacto maior. Tá. A gente está falando dessa mudança brusca de temperatura que pode dar uma queda na imunidade também, mas quais são os outros fatores que são aí presentes nessa época do ano que podem ajudar a baixar a imunidade? De uma maneira geral, quando a gente fala de imunidade, só para o pessoal de casa que está escutando a gente saber, é o nosso sistema de defesa. Né? Então, quando a gente fala são os nossos soldadinhos. Então, quando a gente fala de sistema imunológico, é um conjunto de células e de fenômenos que acontecem no nosso organismo e que atuam na prevenção de doença. E tudo tem que funcionar muito direitinho como uma máquina. Se você tem algum impacto muito violento, como a própria mudança de temperatura que a gente falou, isso vai desregular alguma coisa nesse equilíbrio. Então, por exemplo, o estresse é um fator muito importante para enfraquecer o sistema imunológico. Então, você tem, por exemplo, várias noites mal dormidas, então a privação de sono, dormir é muito importante para você manter o seu sistema de defesa adequado, né? Então, para você ter uma ideia, durante o período de repouso, e o período de sono é um bom exemplo disso, é que a gente recupera nossas células de defesa. E quando você tem uma privação de sono de 24, 48 horas, por exemplo, aumentam muito o número de leucócitos, e que são células, vamos dizer assim, pré-inflamatórias ou que favorecem uma inflamação. Então, se você tem uma condição dessa e você já tem uma predisposição individual, você tem mais chance de adoecer nessa situação. Preocupação, ansiedade.
E você quer saber outra coisa? Dietas muito restritivas, né? Que estressam também. Que também estressam. Né? Não deixam só o organismo muito debilitado muitas vezes, mas também acaba trazendo um problema até... Com certeza. Né? Um estresse psicológico grande. E isso é uma coisa que está muito no nosso dia a dia, né? Só para você ter um exemplo. Vamos pensar na noiva que está preparando tudo para o casamento. Então, ela quer entrar no vestido, ela vai fazer uma dieta restritiva, ela está ansiosa com um tanto de os custos, né? Os custos e as outras detalhes que ela tem que ver e tal. Então, é muito comum a noiva, na véspera do casamento, ter herpes, ter queda de cabelo, enfraquecimento de unha, que são alguns dos sintomas de um sistema imunológico que está... É o corpo mostrando que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E é duro hoje em dia, né? Porque a gente vive muitas vezes em um nível de estresse meio que controlado, mas o corpo está sendo constantemente atacado por esse estresse gerado pela correria, pelo dia a dia, de uma forma geral. Olha, o nosso sistema imunológico, ele funciona 24 horas por dia. Então, quando a gente come uma fruta que a gente não lavou direito, o nosso sistema imunológico, ele está ali combatendo aquelas pequenas bactérias que estão ali. Se você vai fazer uma refeição e não lava as mãos, então o tempo todo a gente ele está sendo convocado, né? Então, se você não estiver realmente cuidando bem dele, para que ele esteja sempre íntegro, você vai adoecer com mais facilidade. Você falou uma coisa interessante, né? A fruta mal lavada, muitas vezes o alimento, a mão suja e tal. E eu lembrei da tal da vitamina S, né? Que muita gente diz que para as crianças, principalmente, né? Eu tenho uma bebê de 1 ano, naquela fase engatinhando, pegando tudo do chão e pondo na boca. Até que ponto a gente deve ficar tranquilo, entre aspas, com esse comportamento que nessa fase da vida é normal? E até que ponto essa vitamina S realmente ajuda no fortalecimento do sistema imunológico? Essa vitamina S que todo mundo fala é S de sujeira. Né? Então, só para ficar claro. Ela não existe. Então, na verdade, assim, tem um racional, né? Na verdade, a gente tem 2 populações de células de defesa, que os cientistas chamam de TH1 e TH2. O TH1, ele está muito associado com a defesa contra micróbios, né? Bactérias, vírus, fungos. E o TH2 é aquele que está mais associado a doenças alérgicas. Quando você estimula muito um, você debilita o outro. Então, por isso que fala que se a criança, nos primeiros anos de vida, tem muito contato com sujeira, com micróbios, ele vai criando uma defesa natural, vai estimulando essa população TH1 e ela teria menos predisposição a ter alergias, por exemplo. Ela vai ficar imune a algumas coisas. Ela vai ficando imune naturalmente, ela vai criando aquela defesa. Agora, isso tudo é muito bem demonstrado em laboratórios, em animais de experimentação, mas na vida como ela não é ainda uma recomendação da gente falar, olha, crie seu filho no chão, por exemplo. Tudo tem que ter moderação, né? Tudo que tem que ter um bom senso de que realmente você não vai criar a criança numa bolha. Ali, né? Exatamente, né? Você leva a sua criança para o parquinho, por exemplo, e vai deixar ele brincar na areia. Se ali tiver resto de fezes de animais e tudo mais, ela vai ter uma micose, ela vai ter um bicho geográfico. Então, tudo tem que ter um bom senso também. Mas tem situações difíceis de controlar. De repente, quando você olha, sua filha já comeu areia da praia. É verdade. É complicado para Chuchu, não tem jeito. Bom, agora sobre as doenças que mais aparecem nessa época do ano. Muitos são os momentos em que a gente pode, como eu comentei no começo do nosso bate-papo, de repente todo um planejamento de férias ir por água abaixo, porque apareceu uma virose, pegou a família inteira do meio das férias, ou então porque a gente, enfim, baixou a guarda ou comeu num lugar que não é muito legal. Quais são os cuidados que a gente deve ter e quais são as doenças que são mais comuns nessa época do ano? Olha, no verão, o que a gente tem com muito mais frequência são as doenças de pele. Então, a gente, até por conta do calor, a gente fica mais exposto, usa menos roupa, roupa curta, né? Então, a gente sofre mais picadas de insetos. Alguns deles transmitem doenças como dengue, né? E mesmo os que não transmitem doença, tem algumas crianças que têm aquelas alergias à picada de inseto. Às vezes o inseto pica 1, 2 vezes e a criança fica com o corpo todo coberto o corpo todo, né? Dessas pipoquinhas, desses carocinhos. Então, são doenças muito mais comuns no verão. As doenças diarreicas que você comentou também. Então, é importante nessa época do ano a gente deixar sempre o corpo muito hidratado, né? Então, entre 1,5 litro e 2 litros de líquidos por dia é o que a gente recomenda para manter o organismo hidratado.
e sempre as recomendações gerais para manter o seu sistema de defesa íntegro e apto a te proteger de uma fruta mal lavada ou de um alimento contaminado em um restaurante, por exemplo. Tá. Você falou da hidratação, vamos dar uma olhada então nos alimentos que você trouxe aqui para dar uns exemplos para a gente do que é interessante a gente fazer nessa época do ano para manter o nosso corpo saudável, né, o máximo possível, e das coisas que a gente de repente poderia evitar de consumir nessa época do ano. Me conta, você trouxe aqui a parte da hidratação, já que a gente estava falando disso, água de coco. A gente deveria tomar litros por dia, é muito bom, né? Nessa época do ano, com o calor, é muito comum, a gente sempre come muita salada, né? A gente sempre procura uma alimentação. Então, assim, quando você perguntou para mim o que é que a gente pode fazer para melhorar o sistema imunológico, acho que além de evitar o estresse, além de dormir bem, como a gente já comentou, a outra dica importante é se alimentar bem, ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação balanceada, e a gente inclui nisso as frutas, verduras e as proteínas nas quantidades adequadas. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, o coco, né? Tanto o coco como o óleo de coco, a água de coco, eles são ricos em um tipo de gordura que no nosso intestino eles são transformados em ácidos graxos essenciais que fortalecem as células do sistema imunológico e tem até algumas propriedades antimicrobianas. Então eles são antibactericidas, antifúngicos. Olha que bom, use e abuse do coco então. Sempre, né? O vinho e o chocolate, por exemplo, eles têm muitos antioxidantes que combatem os radicais livres e que também vai favorecer o sistema de defesa. É claro que a gente está falando de beber com moderação. Moderação, né? Então, é que com chocolate é difícil a gente usar a palavra moderação, mas a gente precisa usar. Precisa usar. Aqui também a gente tem o exemplo, as frutas vermelhas, como cereja, framboesa, mirtilo. Elas têm muitos antioxidantes também, como o vinho tinto, como o chocolate. As frutas cítricas, como o kiwi, a laranja, a acerola, são muito ricas em vitamina C. E o nosso sistema imunológico, ele depende de todas as vitaminas, na verdade, né? C, D, B, mas a gente sabe que esses alimentos eles têm um aporte de vitamina C que favorece muito. O alho cru é maravilhoso para gripe. Antimicrobiano, por isso que as avós ensinam, né? Chá de alho com limão, porque você pega a vitamina C do limão e a atividade antimicrobiana do alho. Né? E aí é sensacional. Fonte de proteína, como ovos orgânicos ou peixe, eles têm muitas proteínas essenciais, aminoácidos, ácidos graxos que vão favorecer também o sistema imunológico. E com esse calorão a gente tem que tomar cuidado ao manusear peixes principalmente, né? Toda a parte de pescados. Com o calorão que está fazendo, é facinho fora da geladeira de deteriora muito rapidamente, e isso pode te prejudicar. Os cogumelos também são ricos em vitamina C, pimentão e brócolis também são fontes muito ricas de vitamina C. Se a pessoa não tem uma alimentação muito adequada, vive na correria, o dia a dia dela ela não consegue, come muito fora de casa, não sabe como o alimento é preparado, etc. Uma suplementação vitamínica, principalmente de vitamina C nessa época do ano, você recomenda? A suplementação vitamínica, ela seria uma alternativa, né? Porque o ideal sempre é você manter essa alimentação saudável. É o ideal, né? Acho que você colocou uma coisa que é bem a realidade, né? Nem sempre a gente tem o ideal e tem o real. Exatamente. Então, nesses casos, a gente pode sim recomendar uma suplementação. Então, o peixe tem ômega 3, então, se você não tem, ou às vezes não gosta de peixe, então você tem como suplementar, então aí entra o papel da nutricionista, do nutrólogo para complementar, para ajudar nessa dieta mais saudável. Tá certo, então. Deixa eu agradecer ao Dr. Clóvis Eduardo Santos Galvão, que é médico alergista e imunologista, que ajudou a gente a saber o que acontece nessa época do ano, que de repente a virose aqui, a pessoa doente ali, é melhor a gente cuidar, fazer a nossa lição de casa para manter nosso corpo saudável. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Até uma próxima, viu? Obrigada.